Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em Jeremias 35:16, que diz assim: Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Queridos, nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias na nossa vida, porque muitas vezes nós somos desobedientes e a desobediência é algo que entristece muito o coração do Senhor. Nós vemos aqui neste capítulo o Senhor, dando o exemplo aqui dos recabitas. Foi um povo que obedeceu ao ensinamento do pai deles, que eles não deveriam beber vinho, não deveriam morar assim em casas, eles deveriam morar em tendas. Então foram várias coisas aqui que o pai deles ordenaram para que eles fossem um povo separado. E aí Deus vai comparar e vai dizer assim: olha, esse povo obedece o pai deles, mas o meu povo não me obedece. Então o Senhor, o desejo do coração de Deus é que nós obedeçamos a Ele como uma criança obedece ao seu pai, entendendo que aquilo que o pai ordenou é o melhor para ela. Quando uma criança, ela a maioria escuta algo que o pai pede, aquela criança entende que o pai está protegendo, que o pai está fazendo aquilo que é melhor para ela. Então ela faz aquilo que o pai pede. Mas nós, muitas vezes, não agimos dessa forma. O Senhor nos pede as coisas e a gente coloca os pedidos de Deus em julgamento. Sabe, será para que Deus quer que eu faça isso? Para que Deus quer que eu fale dessa forma, que eu pense dessa forma? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, a gente se enche de questionamento e não faz aquilo que Ele nos pede. Mas a desobediência não tem bons frutos. Nós vemos na Bíblia que a desobediência, ela só traz coisa ruim. E pelo outro lado, quem obedece ao Senhor vive coisas extraordinárias. Só que para viver essas coisas extraordinárias, a gente precisa obedecer, mesmo sem entender naquele momento por que Deus está falando conosco daquela forma. Nós vemos lá na vida de Abraão, que Deus vai ali se encontrar com ele e vai falar assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então Abraão sai dali sem, uma garantia. Abraão não sabia para onde estava indo, ele não sabia se ia morar, onde que ia morar, mas ele pegou e foi. Ele pegou ali as coisinhas dele e foi, porque ele confiava em Deus. E Deus espera que nós tenhamos essa confiança nele. Muitas vezes Deus nos dá algumas ordenanças e não nos explica o porquê. É porque Ele tem prazer que nós confiemos nele. Pensa o quanto seria ruim você morar com uma pessoa, não sei se você mora sozinho, se com seus pais, se com seu cônjuge, mas imagina, tudo que você pede para uma pessoa, ela fica te perguntando por quê. Me passa esse creme aí, por favor. Por quê? Pra quê? Você tá lá fazendo um bolo? Filho, pega a farinha de trigo pra mim, por favor. Por quê? Pra quê? Sabe? Isso parece muito chato, mas é assim que a gente trata Deus em certos momentos. Deus fala: filho, faz tal coisa. Ai, por quê? Pra quê? Filho, fala com tal pessoa. Ah, não, eu não vou. Sabe, a gente fica se renegando
a fazer até mesmo as pequenas coisas que Deus nos pede. E isso chateia o coração de Deus, porque Ele espera que a gente confie nele. Ele espera que a gente confie que Ele tem um plano, porque Ele tem. Deus não precisa ficar implorando a nossa confiança, Ele é digno da nossa confiança. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas a gente ainda insiste em ser orgulhoso. Sabe, a gente insiste em querer dar conta da nossa própria história, fazer tudo do nosso próprio jeito. Imagina se José tivesse se recusado a viver o processo de Deus na vida dele. Imagina se quando ele foi vendido ali como escravo, ele tivesse dado um jeito, fugido e voltado para dentro da casa dele. Ele não ia viver nada dos sonhos de Deus para ele, que eram coisas grandiosíssimas, mas ele não queria saber o que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele não quis viver o processo, né? No caso, ele viveu, né? Estou falando se ele tivesse se negado a isso. Imagina se ali, quando ele foi caluniado dentro da casa de Potifar, se ele tivesse renegado tal e depois lá na prisão ele tivesse dado um jeito, fugido, ou então tivesse falado assim: ah não, Deus, você me abandonou, e tivesse virado o seu coração e não quisesse mais saber de Deus, ele não ia ter vivido nada do que Deus tinha para ele. Só que sabe o que tinha em José? O que tinha em Davi? O que tinha em Abraão? Que muitas vezes nos falta e nos impede de viver as coisas extraordinárias? Fé. Confiança. Eles simplesmente confiavam no plano de Deus. E se eu e você, a partir de hoje, não começar a confiar cegamente no plano de Deus, nós vamos deixar de viver muitas coisas boas que Ele preparou para nós. Não porque Ele vai se arrepender dos planos que Ele fez para nós, mas porque a gente mesmo vai começar a atrapalhar tudo, a gente mesmo vai começar a se negar a viver isso. É como o exemplo que eu estou dando de José. Deus tinha planos maravilhosos, Deus ia colocar José como governador do Egito. Mas se José tivesse negado a viver as coisas que ele viveu, a passar pelos processos que ele passou, ele mesmo ia ter atrapalhado tudo, como o exemplo que eu dei. Se ele tivesse fugido daquela carruagem que estava levando ele lá para o Egito, tivesse voltado para casa e ficado escondido, não ia ter nada que fizesse ele chegar ao governo do Egito. Ele não ia ser ali o braço direito. Por quê? Porque ele teria desviado a rota. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente fala assim: ah, não, eu não devia estar passando por isso. Deus me abandonou, tal, só porque é um momento difícil. Mas a palavra não nos garante que a gente vai viver num mar de rosa 24 horas do dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, não. Só que o que a palavra nos garante? O Senhor nos diz: eu estarei com você. O que Ele falou para Josué? Seja forte, corajoso. Não temas e não desanime, porque eu sou com você por onde quer que você andar. Se Ele falou para Josué não temer e não desanimar, Josué ia viver no mar de rosa? Não. Se Josué fosse só ter momento bom na vida dele, Deus não precisava falar para ele não temer. Agora, se Deus falou para ele não temas, querido, você pode ter certeza que Deus sabia que alguma situação viria para causar medo no coração de Josué. Alguma situação viria para fazer Josué retroceder. Se Deus falou para ele não desanime, é porque em algum momento a situação, as circunstâncias, a visão material seria desanimadora. Então, Deus não prometeu que a gente não vai viver dias assim, que a gente vai querer jogar tudo pro ar. Mas Ele prometeu que estaria conosco. O que o Salmo 23 fala? Que Ele está conosco no vale da sombra da morte.
Então, no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, muitas vezes Deus não vai nos livrar do vale. Deus não vai nos livrar de enfrentar o luto. Deus não vai nos livrar de enfrentar a prisão. Às vezes tudo isso faz parte do caminho que Ele precisa que a gente passe para nós chegarmos onde Ele quer nos levar. E nós precisamos confiar que Ele está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Não é porque a gente está passando por um caminho difícil que quer dizer que Deus não está mais conosco. Ainda que esteja difícil, Ele está lá. Ainda que esteja doendo, Jesus está lá. Então mantenha isso no seu coração e a partir de hoje, obedeça ao Senhor. Mesmo sem entender muito bem aquilo que Ele está te pedindo, mesmo sem saber ao certo onde o caminho dele vai te levar, obedeça ao Senhor. Porque Ele diz, eu sei os planos que tenho para vocês. E são caminhos de bem, são caminhos para te dar um futuro, para te fazer prosperar, progredir. Então, não desconfie dos planos de Deus para a sua vida. Não pense que para todo mundo Deus está fazendo um plano bom e na sua vez Ele resolveu fazer um plano de qualquer jeito. Porque Deus é zeloso em todas as coisas, em cada detalhe. Ele tem uma história única para mim, Ele tem uma história única para você. E Ele faz direitinho, do jeito que precisa ser feito. Então que a gente possa confiar que os planos de Deus são bons. Ainda que a gente não entenda, em algum momento a gente vai entender o porquê dos caminhos que nós passamos. Mas antes de entender, a gente precisa confiar. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nos ajuda, meu Deus, a confiar no Senhor, mesmo quando os nossos olhos não estiverem te enxergando, Pai. Mesmo quando o nosso coração não estiver vendo propósito em nada, Pai. Mesmo quando a nossa mente quiser acreditar, Pai, que o Senhor não está mais nos vendo, que o Senhor não está mais nos ouvindo. Porque muitas vezes, Pai, as situações, elas nos desanimam. As circunstâncias, Pai, parecem ser maiores do que a nossa força. Às vezes pelo tamanho do problema e às vezes simplesmente pelo nosso esgotamento. Tem dias que a gente não quer lutar. Tem dia que a gente não quer saber. Tem dia que a gente fala assim, se a água for para cima eu vou, se ela descer eu vou. Se o vento me jogar para o norte eu vou, se jogar para o sul eu vou. Eu já não tô mais nem aí, eu tô cansado. Tem dias que é assim que o nosso coração fala, Senhor. Mas hoje nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a não ser dessa forma. Que a gente tenha posicionamento, que nós estejamos bem posicionados, Pai, no lugar que o Senhor deseja que nós estamos. Que a gente não se sinta desanimado, meu Pai, quando as coisas fugirem do nosso controle. Porque nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor não perdeu o controle. Nós podemos não estar controlando nada, Pai, mas nós sabemos que o controle, Pai, está bem nas suas mãos. Não existe, Pai, um jeito de dar errado se nós estivermos de mãos dadas contigo. Ainda que pareça ruim, vai cooperar para o nosso bem, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, meu Deus, mantenha o nosso coração em Ti. Mantenha o nosso foco em Ti. Não nos deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente não coloque, Pai, as Tuas ordens em questionamento. Mas que a partir de hoje, Pai, se o Senhor nos mandar ir para o leste, a gente vai. Para o oeste, a gente vai. Para o norte, para o sul, onde quer que o Senhor nos enviar, Pai, nós queremos ir sem questionar. O que quer que seja que o Senhor nos mande falar, a gente quer falar sem questionar, confiando, Pai,
na tua soberania sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!